Sextou. Eu acho que todo vídeo começa assim, mas tudo bem. E aí, pessoas, sextou e hoje é dia, sexta-feira é o dia que a gente vai falar sobre livros, sobre books. Então, toda sexta eu tô trazendo livros para vocês, temas que eu vi em livros, que eu li ou que eu estou lendo. E o de hoje é um livro que eu li em dois momentos da minha vida. Na verdade, o primeiro momento que eu li, eu tava... Sabe aquele momento que parece que tá dando tudo errado na sua vida? Tanto de profissional, quanto de amoroso, quanto de finanças, assim, tava uma bagunça a minha vida. Foi um dos momentos, um dos períodos mais difíceis da minha vida. E aí minha mãe, muito sabiamente, querendo me ajudar, pediu não. Falou, minha filha, leia este livro aqui, ó. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, tá? E aí ela falou assim, vai ler que às vezes é bom pra você e tal. Cara, não foi bom. Eu comecei a ler, mas sabe aquele momento que você tá tão assim, cheia de coisa e por mais que a mensagem seja muito bonita, que eu vou falar hoje, mas pra mim, na verdade eu fiquei até mais depressiva. Porque o que acontece? O Viktor Frankl, ele é um psicólogo. Esse livro ele fala um pouquinho, no final ele até fala da logoterapia, tá? Então, o que aconteceu? Ele foi para um campo de concentração, na época da guerra e tal. Ele foi para o campo de concentração e o que ele estava fazendo? Ele começou a escrever sobre lá, como era lá e como buscar sentido na pior da situação que ele estava vivendo, que era um momento realmente muito difícil, como buscar sentido, e ele conseguiu encontrar o sentido naquela situação toda, assim. Eu acho que ninguém nunca que de hoje em dia, né, da nossa idade, assim, nem imagina como deve ter sido, como, sabe, eu não imagino, por mais assim que você... Então, assim, pra mim não foi bom na época. E eu decidi ler de novo esse ano, que eu tava mais madura, né? Que as coisas já... A maioria das coisas já tinham se engatado, tanto de relacionamento quanto de finanças e tal, profissional. E é aquele livro que você precisa ler, sim. Ele dá uns tapas na cara, mas aquele tapa na cara, sabe, necessário? Porque quando você lê, eu lembro que quando eu li, eu começava a postar aqui nos stories, eu começava a falar assim, gente, eu sei lá, eu tô me sentindo muito pequena. A gente se sente muito pequena, muito Zé Mané, por sofrer por certas coisas que não chega nem aos pés do que ele sofreu naquela época, sabe? Então você é meio que um tapa na cara que você precisa, sabe? Tipo assim, ó, baixa a bola, que esse teu sofrimento menos, sabe? E tem uma frase que ele fala no livro que é muito bonita, que ele fala, quem tem por que viver, aguenta quase todo o como. E é isso que eu quero falar hoje, que eu quero conversar com vocês sobre o sofrimento. Porque nós, seres humanos, nós queremos evitar o sofrimento, certo? Então, e principalmente o nosso cérebro, uma vez eu até já falei aqui no Instagram, que o nosso cérebro, ele quer evitar a gente de ter aquela dor, sabe? O cérebro é mais assim pelo prazer. Então, tanto que às vezes ele quer te deixar numa zona de conforto que só pra você não ter a dor. Mas a gente precisa ter às vezes a dor. Então, assim, nós fugimos do sofrimento. A gente sofre, assim, se as coisas estão difíceis, a gente às vezes não quer confrontar, não quer viver aquilo, e eu não tô falando que é fácil. O sofrimento nunca é fácil, mas eu acho que a gente precisa parar pra pensar quando a gente tá sofrendo e pensar assim, o que isso tá me trazendo? O que eu posso amadurecer com isso? O que isso tá trazendo pra mim? E não só reclamar, porque você veja, ele no campo de concentração conseguiu descobrir um sentido, e ele falava assim, que quando você não tem aquela ideia do sofrimento, se você vê o sofrimento só
pelo sofrimento, você não vai ter força para sair da cama. Você não vai ter força. Como é que você ia ter força num campo de concentração, né? Então, assim, para você tentar entender o que aquilo te trouxe, o que aquilo tá te trazendo, sabe? Eu falo muito assim, eu não seria a Lívia que eu sou hoje se eu não tivesse sofrido tudo que eu sofri em relacionamentos. Eu não teria buscado fazer um curso de finanças se eu não tivesse sofrido na área financeira. Eu não trabalharia com relacionamentos hoje, que é a minha paixão, se eu não tivesse sofrido com relacionamentos, entendeu? Então, assim, entenda que o sofrimento faz parte da vida e entenda que você pode sair muito melhor desse seu sofrimento. Você pode sair muito mais forte, sabe? O sofrimento, às vezes, ele molda a gente, muitas vezes ele molda a gente. Então, ao invés de você ficar, ai, tadinho, não sei o que, ai, quem nos... Sabe? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso tirar isso? Né? O Ítalo fala muito isso, né? Pra gente estar instalado na nossa realidade. Se esse é o momento que eu tô passando agora, então eu vou passar agora da melhor maneira possível, né? Da melhor maneira possível, entregando esse sofrimento com aquela esperança de que, certo, isso aqui eu vou sair mais forte, isso aqui eu vou sair mais maduro dessa situação. Porque se você pensar, as pessoas que não passam por nenhum sofrimento na vida ou nenhuma dificuldade na vida, elas ficam sempre assim, entendeu? Elas não crescem, elas não amadurecem. E uma hora a vida fala, oi, não é assim não, sabe? Porque essa é a vida. Então o livro, cara, eu ficaria 2 horas falando, né, sobre ele. Ele fala muito, eu peguei essa parte do sofrimento porque é uma coisa que eu vejo que todos nós tentamos evitar. Então, assim, pra gente ver uma certa beleza no sofrimento. Não é você querer sofrer, mas sabe, agora eu vem a mim sofrimento. Não, mas é quando você entender que faz parte da vida, que a vida não é assim. Eu tenho que fazer outro livro pra vocês, de Picos e Vales. Isso depois. A vida não é toda assim, a vida é assim, entendeu? Se a vida for assim, você pensa naquela reta do hospital. Se a vida for assim, ela acaba, ela tem os altos e baixos, então a gente precisa viver bem e amadurecer tanto espiritualmente, quanto fisicamente, quanto emocionalmente, nesses baixos, para quando a gente estiver no alto, a gente, sabe, eu passei aquilo. E isso me trouxe o que eu sou hoje, ou o que eu tenho hoje, ou como eu sou, ou o meu trabalho, ou a minha índole, sabe? Então, assim, abraça o sofrimento e pensa naquela visão de futuro, que ele fala muito no livro, da visão de futuro, que quando você perde, outro ponto que eu queria colocar aqui, não só o sofrimento, é você pensar no futuro. É aquela visão de futuro. Ele fala de... que a gente fala de propósito, né? Propósito de vida, essas coisas, e tem muito coach que fala, né? Find your why. Às vezes o seu porquê é o porquê você vai levantar da cama. No caso dele era um pedacinho de pão que ele guardava no bolso para ter o porquê levantar no dia seguinte. Era aquela coisa boa. Então às vezes, sabe, uma coisinha pequena, é aquele propósito, aquela visão de futuro. Não fique só aqui no presente, ai meu Deus, mas visão de futuro. Tenha a perspectiva de que isso que você está fazendo lá na frente vai te deixar uma pessoa melhor, vai te moldar, vai deixar você mais forte, vai deixar você mais maduro, mais adulto, sabe? Tira isso, eu até falei com o Orlando, a gente falou na live da outra semana. Tira a lente rosa, às vezes, do seu olho, desse mundo que, cor de rosa. Não, baby, o mundo tem várias cores e é maravilhoso isso. Às vezes ele tá meio cinza, às vezes mais azul, aí vem verde, vem o amarelo, às vezes tá aquela, sabe? Essa é a vida. A vida não é só rosa, a vida só não é cinza, a vida são várias cores, são várias nuances. Então, pra gente abraçar. Então, o que eu quis trazer com o livro hoje... Eu fiz até o script, acho que eu saí meio do script, mas, né, speak with the heart. Mas é que leiam sim esse livro. Esse livro é meio que aquele tapa na cara que a gente precisa, de ver que a vida é muito mais do que isso aqui que a gente vive, e abraçar o sofrimento, sabe? E abraçar
você vai ser uma pessoa melhor por causa desse sofrimento, tá? E você não está sozinho. Se você precisar de ajuda, pede ajuda, busca ajuda, mas saiba que aquele sofrimento às vezes é o seu momento de passar por aquilo e sair mais forte, sair mais maduro e sair até uma pessoa melhor. Tá bom? Então foram essas duas coisas que eu queria fazer. Falar, desculpe, que era abraçar o sofrimento, abraça o sofrimento, não é você buscar o sofrimento, mas se você tá com nessa fase difícil, como eu tava na primeira vez que eu li o livro, viva esse sofrimento e saiba que isso vai te deixar uma pessoa muito melhor do que você é hoje, né? Não deixa a vida me levar, ninguém se molda, não deixa a vida me levar. Aprenda com ele e não deixe isso te consumir, entendeu? Visão de futuro, tá bom? Então o livro de hoje foi esse, semana que vem tem mais. Esse aqui não fala de relacionamentos amorosos, mas fala das relações humanas, da vida humana. Isso a gente sabe que vale a pena falar, né? Ok? Marca os colegas que precisam ouvir isso, que precisa ler esse livro, tá bom? Deixa aí os comentários. E na outra semana tem outro livro. Tô aceitando sugestão. Me falem quais que vocês querem que eu fale. Eu já separei alguns, mas tendo sugestão a gente também aceita, tá bom?